Sejam muito bem-vindos ao canal Química Louca. Na aula de hoje, uma revisão de Química Orgânica para simulado zero previsto do ano de 2024. Vamos começar então com a classificação do átomo de carbono. O carbono vai ser considerado carbono primário quando estiver ligado apenas a um átomo de carbono, secundário quando estiver ligado a 2, terciário quando estiver ligado a 3, certo? Esses dois aqui a gente tem que são secundários e esse é um carbono quaternário por estar ligado com 4 outros átomos de carbono. Obrigatoriamente tem que ser carbono, não pode ser elemento químico diferente, certo? Bom, vamos então para o tipo de hibridização. Hibridização é a mistura do orbital S com o orbital P, tá? Quando nós temos 4 ligações simples, são 4 ligações sigma, certo? O tipo de hibridização é o tipo sp3, o ângulo é de 109 graus e 5 minutos e a geometria ela é tetraédrica. Quando nós temos, então, duas simples e uma dupla, essa ângulo tem 3 ligações do tipo sigma e uma ligação pi, certo, pessoal? O tipo de hibridização é do tipo sp2, o ângulo de ligação de 120 graus e a geometria ela é trigonal plana. Quando nós tivermos, então, duas ligações duplas, as ligações de cima são sigmas e as de baixo são pi, certo? Na ligação tripla, aqui, pessoal, as do meio, que estão no mesmo nível, são as ligações sigma e as de eixo paralelo que são πs, tá? O tipo de hibridização é do tipo SP, o ângulo de ligação de 180 graus e a geometria de ligação é do tipo linear. Bom, qual a ligação delas é mais forte? A ligação sigma ela é mais forte, mas se eu tiver entre uma simples, uma dupla e uma tripla, a ligação mais forte vai ser a tripla porque ela vai ter uma sigma e 2 πs. Tá bem, pessoal? Mas se for analisar separado, a sigma ela é mais forte que a pi, tá bem? Vamos então, pessoal, agora para a classificação das cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas, elas podem ser abertas ou cadeias fechadas, certo? Uma cadeia aberta é aquela que tem no mínimo 2 carbonos primários, tá? E não está no ciclo, como é o caso da fechada. Bom, a cadeia normal é quando não tiver ramificação com carbono. Se for oxigênio para fora ou outro elemento químico, não é considerado ramificação. Para ser ramificação, obrigatoriamente tem que ser carbono. A cadeia ramificada é aquela que tem no mínimo um carbono para fora da cadeia principal. O mesmo ocorre com a saturada ou a insaturada. No caso da saturada ou insaturada, é ligação. Se apenas houver ligação simples entre carbonos, é uma ligação saturada. A dupla com oxigênio não conta como insaturação, tá? Obrigatoriamente carbono. A insaturada tem que ter uma dupla ou tripla entre átomos de carbono, certo? Bom, também é semelhante com as homo e heterogêneo. Pessoal, homogênea é quando entre carbonos só tiver carbono. No caso, o oxigênio que não está entre carbonos não conta como heteroátomo. Só conta como heteroátomo aquele que ficar entre os átomos de carbono. Entre heteroátomo, entre átomos de carbono. Também, pessoal, na cadeia fechada, a cadeia fechada é uma cadeia cíclica, tá bem? Onde eu tiver apenas ligações simples entre carbonos, vai ser uma cadeia fechada saturada. Quando houver no mínimo uma dupla ou tripla, ela será insaturada. Homo e hétero. Homogênea é apenas carbonos entre carbonos. E heterogênea ou heterocíclica, quando tiver um heteroátomo entre átomos de carbono, tá? Aromático ou não aromático. Aromático é obrigatório que tenha duplas e simples alternadas para ter aquela ressonância, que é quando as duplas saltam de lugar, de posição, ficam trocando o tempo inteiro, tá? Quando não for dupla e simples alternada, ela é não aromática. Tudo que não for aromático será chamado de alifático. Até as cadeias abertas pode chamar de cadeias alifáticas desde que não sejam aromáticas. Quando tu tiver uma mistura de cadeias normais com as cadeias fechadas, a gente classifica como cadeia simples. Certo, pessoal? Bom, assim te desejo um excelente simulado, bons estudos e até a próxima.